Estamos mais uma vez aqui, eu e o Laranjíssimo. Laranjíssimo? Laranjíssimo, Giacomo, a não ser que eu tô meio com aquele problema de cara que tem problema com cor, né? O Laranjíssimo professor Giacomo Diniz, do outro lado. Quando vocês vê as nossas figuras gravando algo é porque vem coisa boa. Ativos do Além! Queria primeiro agradecer todo mundo que segue esse programa, tanto aqui no meu canal, quanto no canal do Will, dependendo de onde você está, é tudo junto. Mas é muito legal que a gente tem recebido bastante, né, Will? Recomendações nas redes, assim, poxa, fala disso, fala daquilo. Na verdade, a gente está precisando até melhorar um pouquinho o nosso controle das sugestões, porque na hora que a gente vai gravar, e agora? Fala de o quê? Mas hoje, também, em homenagem à oferta da Vivara, nós vamos falar da Tecnos. Tecnos? A Tecnos no Ativos do Além. Eu tive um relógio Tecnos. Por mais que eu era pobre, mas eu tive um reloginho Tecnos, velho. E era de ponteiro. Eles não tinham gozado, né? A Tecnos, ela não comercializava relógios digitais. Você sabia disso? É verdade, é verdade. Só então, relógios de ponteiro. Eu usava Casio. Eu também. Quando era moleque. Eu tive um reloginho da Casio que tinha 2 botãozinhos para jogar futebol. Eu ganhei de um amigo do meu pai. Muito legal, quando eu era criança. Nossa, eu lembro quando era criança também, quando inundaram de relógios paraguaios o Brasil. E aquele tênis All-Star e calça Fiorucci, lembra? E G-Shock. A prova da água. Caiu uma gota d'água e já acabava com o bendito do relógio. Mas tudo bem, né? Isso é coisa da pré-história. A Tecnos, então, está listada na B3 e... Há quanto tempo ela existe, será, ô Giacomo? Ela faz bastante tempo que ela é listada. Na verdade, o que ela fez? Ela já era listada, tinha um free float mínimo, e aí em algum momento da história, né, eu não sei, não sei que ano que foi, ela fez uma follow-on grande e aumentou bastante o free float dela. Pelo que eu até me recordo do Herrera 2007, falando, parece que ela quase captou um bi nessa follow-on, então ela pegou dinheiro pra caramba. Eu também, como é a proposta do Ativos do Além ser um programa do Além, eu não fiz nenhum estudo avançado sobre a empresa, então a gente vai olhar basicamente os aspectos financeiros dela e entender para onde ela está indo em termos de tendências financeiras. Então, hora do jabá, www.profundamentos.com.br. Tecnos. Eu quis fazer hoje um pouquinho diferente, Will. Eu quis usar os meus gráficos interativos. Ok. Então, nesse gráfico aqui, eu coloco 3 componentes. Eu coloco o EBITDA, eu coloco a margem EBITDA e eu coloco as vendas, que é a receita líquida de venda da empresa. A principal renda da Tecnos era os relógios mesmo, Giacomo? Ou tinha mais alguns? Até onde eu sei, sim. Onde eu sei, ela é uma empresa que dá para ser comparada à Swatch, por exemplo. É uma empresa que faz e vende relógio. Até onde eu vi, o que eu entendi foi isso. A Swatch que você está falando é a Champion, é isso? Ou estou errado? Aquela que a gente comprava, parecia que comprava na feira, aqueles docinho de banana. Ela vinha um relógio e vinha as 200 pulseiras de monte de cor. Ficava com uma pulseira de cor de rosa, cor amarela, sabe? Eu me lembro, e virou uma moda. Na década de 80 foi uma moda gigantesca, né? 2 coisas. Esse relógio que trocava pulseira, que você tirava o motor, a carcaça dele e trocava de pulseira, e as camisetas fluorescentes na gola. Eu usei aquilo, rapaz. Verdade, eu parecia um sinalizador, sabe? Verdade, na rua escura, você servia de referência para a turma. Não, você tem uma dessa no carro, se por um acaso fura o pneu, é uma ótima. É uma boa. Tinha cores fortes, verde, limão, laranja, mas não laranja igual esse laranja seu, não é nem laranja, né? Isso aqui é uma mostarda, cara. Esse cara tá... Mostarda, isso. Eu tô meio daltônico. Agora lembrei, tá vendo? Você é mostarda. Eu tô meio daltônico.
Irmão, e aí? Como vamos continuar com... Então, eu plotei as vendas da empresa, que a gente entende que é vendas de relógio, plotei a margem EBITDA, ou o que significa a margem EBITDA? Vamos lembrar do EBITDA primeiro. Sim. Tudo começa com as vendas, aí a empresa paga o custo do produto vendido, o custo que ela adquiriu aquele produto para revender, ou que ela produziu aquele produto, aí sobra o resultado bruto, que é a primeira linha de resultado. Se a gente pega o resultado bruto e divide pelas vendas, a gente encontra a margem bruta, que é um indicador muito importante para a gente saber o quanto que a empresa ganha na primeira linha de resultado. Então, chegamos ao EBIT, que é o resultado genuinamente operacional da empresa. Então, ela pega o que ela vende, tira o que custa para ela produzir, depois tira todos aqueles custos administrativos, de vendas, tudo para a coisa funcionar, chega na primeira linha, que é o EBIT, que é o Earnings Before Interest and Tax. O problema é que ao longo dos débitos que essas contas resultado vão passando, existem a depreciação e a amortização, que são dois componentes cuja utilidade contábil é reduzir o custo do imobilizado e o custo do intangível ao longo do tempo. Então, são despesas para reduzir o valor desses ativos. Porém, elas não possuem efeito caixa. Na prática, a empresa não passa TED para ninguém. Então, o que o mercado, os analistas consideram? Que quando a gente olha o EBIT contábil, na prática, a gente está olhando um número subavaliado. A geração de caixa operacional foi maior que aquilo. Então, eles devolvem na conta do EBIT o depreciation, amortization, né? Depreciação e amortização, e aí a gente calcula o EBITDA. O EBITDA é a oscilação do EBITDA é uma referência fundamental para a gente entender a capacidade de geração operacional potencial de caixa. Potencial porque o dinheiro não entra no caixa da empresa no exato momento. Mas a lógica é essa. O que nós estamos olhando aqui? Nós estamos olhando a evolução das vendas, a evolução desse resultado, essa geração de caixa operacional potencial, e estamos olhando a margem disso, ou seja, pegando o EBITDA e dividindo pelas vendas. Qual que é a análise? Primeiro aspecto, as vendas caíram. Então, depois teve uma melhora brutal, que foi na época do IPO, aqui em algum momento foi feita uma aquisição, eles compraram uma empresa que não adicionou valor, daí para frente desgringolou, a gente teve uma queda substancial do EBITDA. E substancial mesmo, que foi uma queda na ordem de 50 milhões no ano, não é brincadeira. Só que o pior é que não é a queda das vendas, é que a margem EBITDA da empresa, olha, é pequena, é 10%, 5%. Então, o que acontece? A partir do momento que as vendas caíram, e como a empresa tem custos fixos, o EBITDA implodiu. O EBITDA já está negativo há um bom tempo aqui. Só que na hora que a gente olha para a margem EBITDA, ela ficou negativa, porque o EBITDA está negativo, e agora a negatividade dela explodiu. Então, nesse Ativos do Além, eu estou querendo mostrar o seguinte, que essa empresa, ela fez o IPO dela, ela usou esse dinheiro para comprar uma outra empresa representativa para angariar um pedaço forte do market share dela, só que ela abocanhou um market share que entrou em profunda decadência. Afinal de contas, a quantidade de relógios que são vendidas hoje é cada vez maior. E pelo que eu posso entender olhando para as vendas também, é que independente se a empresa vende umas outras coisas que a gente pode não estar sabendo nesse momento, isso, na prática, não implica na minha avaliação, porque as vendas estão caindo. Fala, Will. Então, o que dá para observar da Técnicos, ela é muito parecida com o meu ramo de negócio. Parecida por quê? Parecida porque você ganha no volume vendido, né? É uma empresa que sempre dependeu de um volume excessivo de vendas, pois a sua margem, como você disse, ela é apenas de 10%, né? Aí, quando ela perdeu as vendas, consequentemente, como ela tinha custos fixos, né? O EBITDA, como você disse, realmente
explodiu, né? Então é uma empresa. É isso? E o que o Will está falando nesse momento é muito importante para quem vê esse vídeo. Se você decide montar um negócio, quer ser qualquer tipo de negócio, primeira coisa que você tem que ter claro na sua visão no Excel é o quanto que depois de você pagar todo mundo sobra no seu bolso. Então, no nosso caso, essa é o EBITDA, é o lucro operacional, que se você tem a maioria o comércio que você vai ter, o componente financeiro não vai importar muito. Então, a análise de EBITDA é isso. O que o Will está falando é o seguinte, depois que eu pago todo mundo, na última linha aperta para mim. Isso na prática, se eu vacilar em qualquer instante na minha estrutura de custos, eu vou rapidamente para o negativo. Não é isso, Will? Exatamente, porque quando você tem uma margem mais segura e um pouco mais elástica ali, diria 20%, 25%, tem setores que tem até muito mais que isso, você tem uma margem de segurança consequentemente. Quando cai um pouco as vendas, você consegue segurar pelo menos os custos fixos. No caso da Técnicos, como caiu vertiginosamente as vendas, aí teve esse problema muito sério por causa dos custos fixos. É isso, né, Giacomo? É, exatamente isso. Uma queda robusta nas vendas e, ao mesmo tempo, não foi possível a empresa reduzir as despesas da mesma proporção, e aí deu no que deu. Uma coisa muito importante aqui, que a gente pode olhar, é um negócio que chama ciclo de caixa. O que é o ciclo de caixa? É o tempo que a empresa ela usa para girar o caixa dela uma vez. Basicamente, o caixa, quando eu digo capital de giro, o circulante da empresa, o que ela usa na operação dela, normalmente está distribuído em 3 grandes contas. Estou sendo generalista aqui. Ela tem dinheiro na conta caixa, se é uma empresa capitalizada. Fora isso, ela vai ter sempre uma grande reserva depositada na conta de clientes, que é o quanto que os clientes devem para a empresa. Dependendo do ramo do negócio que a gente está falando, ela tem um componente estoque que é muito relevante, é o dinheiro da empresa parado no estoque, esperando para ser girado. E uma outra ponta que impacta muito nessa relação é a relação com o fornecedor, que é uma conta de passivo circulante, que representa o quanto que o fornecedor, a empresa deve para o fornecedor. Para a empresa não dever para o fornecedor é uma boa, porque ela está financiando o capital de giro dela, utilizando o dinheiro do fornecedor. Aqui no nosso caso, o ciclo de caixa, eu quero identificar como é que essa rotação funciona. Como assim? Eu pego o prazo médio que o dinheiro fica parado na conta de clientes, somo ao prazo médio que o dinheiro fica parado na conta de estoque e subtraio o prazo médio que o dinheiro fica parado na conta de fornecedores. Essa ordem de grandeza é o número de dias que eu tenho que sustentar com o meu capital circulante. Quanto mais intensa em circulante a empresa via de regra, ela vai ter uma margem mais baixa. E aí uma forma que o Will tem, por que eu falei isso tudo? Uma forma que o Will tem de combater a margem baixinha dele é aumentar o giro. Então, por exemplo, eu tenho certeza que ele paga para fornecedor à vista, mas também ele tem uma grande parcela dos clientes que ele recebe à vista. Qual que é a proposta? É encurtar esse prazo para ele que no giro compense a margem. A margem, eu estou medindo a diferença entre o que entra e o que sai. Mas se eu consigo passar isso com uma velocidade, com uma ordem de grandeza maior, o financeiro acaba aumentando. Não é, Will? Exatamente, é isso que eu faço. É porque depende muito, eu não sei se é o caso da Técnicos que nós estamos falando, mas quando você começa a ver um fluxo mais forte, falando da minha empresa, com relação a fazer bons, porque você acaba não ganhando dinheiro quando você vende o produto, e sim quando você compra, quando você consegue um desconto maior e você vende rapidamente esse produto, você refaz e faz um caixa muito mais rápido, né? Mesmo com um lucro reduzido, né? É mais ou menos isso. O caso da Técnicos, como que se dava isso?
através dos números. Eu quis dar todo esse introito, né, para a gente falar do ciclo de caixa, porque um produto de varejo, como é o caso da Tecnos, como é o seu caso, como é o caso da Renner e todas as outras, a análise desse ciclo de caixa ele é bastante importante. Então, uma empresa do ramo de luxo, pelo que foi comentado lá pelo Herrera na nossa live, ela tem no setor uma informação que é preocupante, é justamente o tamanho desse ciclo. Porque essas empresas possuem ciclos superiores a um ano, às vezes. Aqui no caso, a gente chegou a ter momentos de 650 dias até 750 dias. Nossa Senhora, parece. Sabe o que é isso? É um monte de relógio parado no estoque. Imagina só, 2 anos e meio, praticamente. Sim. Então, é importante a gente olhar também para esse caso se a empresa está cuidando desse assunto. Então, aparentemente, ela está cuidando agora direitinho. Mas, olhando duas coisas, então. Então, a gente pode fazer várias análises de uma empresa. Mas a gente olhou a relação entre vendas e EBITDA, o fato da empresa estar com o EBITDA negativo a um prazo substancial já é o suficiente, Will, para eu mandar ela para o calabouço, cara. Eu acho que a gente vai ter que, né, mandar ela para o calabouço e nunca mais ela sair de lá, porque... Então, é que a grande questão é essa mesmo, porque na hora que você olha essa situação aqui, ó, o problema não é estar negativo em um ano especificamente. Aqui a gente pode ter questões contábeis não recorrentes, que a gente teve vários ajustes contábeis recentes. Mas o grande problema é o fato dela estar no prejuízo desde 2016. Então. Mas quando eu falo prejuízo, eu não estou falando prejuízo líquido. Prejuízo não, prejuízo. Estou falando de EBITDA negativo. Quebradeira. Então, só por conta desse componente, apesar de ser uma empresa que eventualmente ela não está com patrimônio líquido negativo, ela está muito distante daquelas outras coisas que a gente viu aqui no programa, mas só por conta do EBITDA negativo, eu já condeno ela ao calabouço. A gente já estamos fugindo para as montanhas desse bendito desse ativo aí. Sim. Mas aí tem mais alguma consideração a fazer? Não vamos já mandar ela para o calabouço? E ela tem alguma chance de sair da UTI, não? Então, para eu falar sobre isso, eu teria que me aprofundar mais na narrativa da empresa. Sim. Mas, sei lá, olhando bem aqui para trás no retrovisor, a vida dela está bem difícil, mas eu não saberia afirmar, não. Eu teria que entender como é que está o comportamento do mercado dela. Porque a abstração aqui daria para falar um monte de coisa, mas no fundo ia ser um monte de chute. E ela é uma empresa que ela não paga dividendos, né? Se não me engano, acho que não, né? Não. Ela é uma empresa de crescimento, né? Só. Vamos olhar aqui já que você tocou no assunto, então. Uma coisa aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos que vamos. Olha aqui a visão do EBITDA puro, ó. Esse gráfico eu gosto muito dele. Aí, ó. Lembrando a todos que isso está no www.profundamentos.com.br by Giacomo Diniz. Chique, hein, cara? Chique. Aqui, ó, o lucro. Nossa Senhora. Ela até deu uns lucrinhos aqui. Mas ela deve ter feito algum tipo de venda de algum ativo. Certamente. Você entendeu? Porque isso daí não é muito... Não. É meio David Copperfield o negócio aí. Ela não tem problema de dívida. O problema de dívida dela é neutro. O DFC, vamos ver o DFC dela. Ela investe com uma certa... Deixa eu ver. Ela... Aqui, olha que coisa curiosa. Que engraçado. Apesar dela estar com o EBITDA negativo, ela está com a geração de caixa positiva. A geração... o caixa líquido de atividade operacional está positivo. Ela faz... E a cotação, a cotação dela, dá para nós ver, não? Como está? Qual que... deve estar andando de lado, né? R$2,12. Jesus amado. Deve estar andando de lado há muito tempo. Espera. Gráfico.
certamente é a empresa mais... É a empresa menos... Ainda bem que o preço não importa, né? Então, o preço não importa. Aí, gente, o preço não importa. Dá uma olhada aí, ó. Quem Você comprou lá no topo? Você podia ter feito o preço médio aqui todo, ó. Vou pôr todo mês. Preço médio. Aí você fala assim, mas a questão são os bons fundamentos. Tá bom, beleza, então. Não, a questão é outra. Tem aquela outra questão. Quando o cara fala que as empresas, você não deve colocar no seu portfólio empresas com dividendos, que é a mesma coisa de tirar um dinheiro de um bolso e pôr no outro. Oh, meu Deus do céu. Aí precisa estudar aí precisa estudar a essência do capitalismo, né? Não, ouve Reginaldo Rossi, velho. Desculpa a palavrão, gente, mas não tem jeito. Quando as pessoas começam a falar tanta asneira, a gente tem que ficar revoltado com isso. R$2,12, né? Baixa um pouquinho a barra de rolamento para nós. Isso, R$2,12. Lindo, né, cara? Maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. Will, pelo pouco que a gente pôde navegar na empresa, pelo aspecto operacional mesmo, como eu já comentei aqui, é condenar. Eu também estou condenado. Mas, Rosado, o que me deixa mais, não feliz, mas mais amparado, eu sou um homem sentimental, que eu, na minha humilde opinião, dos ativos do além, essa é menos ativos do além, né? Essa aqui. Mas temos que lembrar que a gente selecionou ela por conta do mercado de luxo, em função aí do IPO da Vivara. Vivara, A turma acha que é maravilhoso. Vamos ter esse papel fantástico. Vai mesmo. Vai ser maravilhoso para os controladores, né? Que vão dar no pé depois que... Imagina, cara. Vamos ser sinceros, pelo que a gente conversou ontem. Então, você faz um IPO, primeiro, secundário e primeiro de coisa. Faz uma captação de 400 milhões para pôr na empresa. E faz uma captação de 1.200.000 para pôr no bolso dos controladores. Tem lógica um negócio desse, Thiago? Se eu fosse o controlador, eu ia ficar felicíssimo. Eu também. E vai vender e é mérito dele. Vai, porque o prospecto é bom. É isso que você já falou. Os caras que fizeram o prospecto é espetacular. E a turma, a maioria dos youtubers que tem aí, que tem uma preguiça do cacete de analisar, eles vão pelo prospecto. É maravilhoso, é fantástico. E tem gente que pode recomendar e recomendou compra, Giacomo. Isso. Pois é. O que você quer que eu te fale? Você não se assusta com isso? Vamos correr para as montanhas? Run to the Reels. Assim, eu consigo perceber quando o trabalho é de qualidade muito rápido. E na hora que o Herrera começou a falar, eu falei, o cara gastou tempo para estudar esse negócio. E a grande questão, para mim, a conclusão matadora, que ele que é analista pode falar, chegou e concluiu, se for para comprar esse papel, eu compro a Pandora no mercado lá na bolsa onde ela é listada, que é uma empresa muito mais robusta por um preço muito mais acessível. Essa conclusão dele eu já achei matadora. Não, e outra pontuação que ele fez, os juros estão negativos no resto do mundo, a captação é muito rápida e muito fácil. O cara vai para a Dinamarca e não é esses 400 milhões. O cara pega $1 bi de dólar, $1 bi de euro, enfia aqui no Brasil. Que nem você falou da invasão dos bárbaros, dos xiitas. Cara, os caras estão aqui já. E você fazer um prospecto, eu acho até irresponsável você não citar que há outros players que estão ali como zumbis, que nem o negócio do trailer, né? O clipe do trailer, mas eles estão meio vivos e meio mortos, cara. Se isso aqui começar a andar, você acha que o pessoal não vai querer vender para a turma aqui? Will, eu conheci um executivo uma vez que o mercado dele entrou em crise. Ele e a secretária, durante 5 anos, no escritório minúsculo aqui. Só que ele ficou estudando o mercado e construiu toda uma narrativa de como invadir o mercado brasileiro. Quando ele fez isso, ele estava querendo preservar o emprego dele, é claro. Mas, enfim, na hora que o mercado da empresa melhorou, ela passou de uma estrutura de 2
para 50 em 4, 5 meses. Então, é o que eu falo. É a grande sacada dessa situação, que não há só a Vivara como player, né? Há outros players aí que estão só atentos ao movimento do mercado, entendeu? Então, o Herrera fez um belíssimo trabalho. Eu vi alguns outros youtubers falando sobre a questão, né? Mas mais por conta do prospecto, se embasando no prospecto, e, na minha humilde opinião, com um pouco de preguiça de analisar realmente os fatos reais que cercam, né, o IPO da Vivara. A minha mágoa, eu até gravei um videozinho lá para o canal por conta disso. A minha mágoa é a relação do primário e secundário. Só por conta disso eu esperaria mais um pouco. Com certeza. É que nem o Herrera falou, a gente tá vendo cotações que nem a Pandora, a Tiffany tá com 30% de desconto. Sim. Entendeu? Então, e outra, ganhar em euro é diferente, ganhar em dólar é diferente de ganhar de uma moeda fraca como a nossa. Então, são todas essas questões que a gente vem levando de uma maneira didática para o nosso público, que as pessoas têm que entender isso aí. Tá todo mundo querendo, e nós não. Mas por quê? Porque a gente usa a nossa inteligência e faz os ativos do além. Ativos do além. Valeu, então. Aquele abraço aí. Até o próximo. Até o próximo, Ativos do Além. Começar aí, ó. Peraí. Depois ele corta. Eu acho que não, porque não tá listado. Caralho, o que eu fiz errado? Não sei. Já tem uma pessoa assistindo. Não, é nós mesmo. Peraí. Tá unlisted, relaxa. Não tá ao vivo a cores, não. Não? Eu tô no canal aqui, tô vendo. Uma pessoa assistindo agora é eu mesmo. Então não tá listado, não tem link. Agora é meio-dia 29. Não pode nem falar o nome. Bom dia! Não. Bom dia também não. 5, 4, 3, 2, 1. Momentos mágicos com sushi. Estão hora do jabá, o cachorro latiu. Hora do menina, silêncio, nós estamos gravando. TTM é foda, hein? Cara, o cachorro tá surtado do meu lado, cara. Oh, meu Deus. Sushi, cara, peraí, dá uma cortada aqui. Sushi! Velhinho. Ai, caramba. Vem cá, meu bebê. Ih, caramba, ela tá em pânico. É ele. Luísa? Tá difícil, o cachorro fala e a Luísa não fala. Sushi! Tá no sushi? Olha o nome do cachorro. Cachorro. Sushi! Vai lá, Rafael. Já pensou se vai tudo expor, que legal? Sushi! Ou resultado genuinamente operacional. O cachorro tá demais hoje. Mas também você dá o nome de sushi pro cachorro. O cachorro tá conversando aqui lá no sofá. Ô, Sushi! Calma, Sushi.